Oi gente, esse é o nosso quarto vídeo da playlist sobre nutrição mineral de plantas e hoje nós vamos falar sobre o cálcio, sua importância, funções e sintomas de deficiência. Vem comigo! Introdução. O cálcio no solo ele tem sua origem primária nas rochas ígneas, estando contido em minerais como a dolomita, calcita, feldspatos, cálcicos e anfibiólios, que ocorrem também em rochas sedimentares e metamórficas. Ele é o quinto elemento mais abundante na crosta terrestre, compondo cerca de 3,6% em massa. Em solos ácidos das regiões úmidas, estes minerais citados eles são intemperizados e o cálcio que se apresenta neles, em parte, ele é perdido por lixiviação, onde o encontramos disponibilidade e formas de absorção. No solo, o cálcio encontra-se adsorvido em seus colóides, ou componentes da matéria orgânica. Sua absorção pelas plantas se dá na forma iônica como o cátion bivalente, o K2+, e a quantidade disponível às plantas está relacionada ao nível do pH. Em solos ácidos, o teor de cálcio disponível é bastante baixo, e nessas condições, o cálcio pode insolubilizar-se e se fixar a carbonatos, fosfatos e sulfatos. Logo, as plantas não vão conseguir absorvê-lo. Para que ele seja considerado disponível para as plantas, esse cálcio precisa estar adsorvido aos colóides na sua forma trocável e presente na solução do solo, sendo absorvido por meio da interceptação radicular e fluxo de massa. O cálcio nas plantas. De modo geral, ele é mais exigido pelas dicotiledôneas do que pelas monocotiledôneas, e a maior parte do cálcio no tecido vegetal está em formas insolúveis em água. A baixa solubilidade dos compostos de cálcio da planta e a baixa concentração no floema explicam em parte a pequena redistribuição do elemento nos tecidos vegetais. Sendo assim, ele vai ser caracterizado como pouco móvel. Sintomas de deficiência. O cálcio em teores abaixo do adequado provoca o aparecimento dos sintomas em órgãos e partes mais novas, como as gemas e pontas das raízes. As regiões em maior expansão celular na planta são as mais afetadas pela deficiência de cálcio. Os sintomas podem apresentar-se como deformação nas folhas novas, clorose ou queimadura de uma região limitada na margem destas folhas, morte das gemas apicais e extremidades das raízes. Em algumas espécies, os frutos vão ser os mais afetados pela deficiência de cálcio. A exemplo, nós temos os sintomas que aparecem em frutos de tomate, classificado como podridão apical, e na maçã, que se classifica como bitter pitch. É devido a estes tecidos serem supridos por cálcio pela corrente transpiratória, que transporta o nutriente diretamente da solução do solo, que os sintomas aparecem. Se a concentração de cálcio na seiva do xilema for baixa ou a taxa de transpiração do fruto for pequena, como ocorre sob condições de baixa umidade no solo, vai ocorrer uma competição pelo cálcio entre as folhas, que transpiram mais, e os frutos, e assim um inadequado nível nutriente atinge esses frutos, resultando em sintomas de deficiência. Frutos e órgãos de reserva que crescem no solo, como amendoim, batata, aipo, eles não são supridos pelo cálcio pela via transpiratória, e por esta razão devem absorver o cálcio que necessitam diretamente do solo. A prática de pulverização de produtos contendo cálcio diretamente nos frutos de tomate e maçã nas fases críticas de crescimento são bastante comuns, reduzindo ou evitando esses problemas. Funções. O cálcio ele tem papel fundamental na manutenção da estrutura e funcionamento das membranas celulares, compondo a lamela média. Pesquisas comprovam que o cálcio se localiza na região entre o citoplasma e a parede celular. A mais importante função do cálcio citoplasmático é a sua participação na forma ativa da coenzima cromodilina, que é exigida para a atividade de uma série de enzimas. Ele é requerido para o alongamento e divisão celular, e isso mostra sua importância no crescimento radicular. Como visto anteriormente, o cálcio ele é um nutriente muito dependente de pH. E na prática, isso é um grande problema para o crescimento radicular na subsuperfície de solos ácidos, como ocorre em solos do cerrado e solos tropicais, porque o calcário aplicado na superfície ele não corrige os problemas da acidez em profundidade. Sendo assim, o cálcio fica imóvel no tecido vegetal, e quando ele é absorvido pelas raízes na camada superficial do solo corrigida pelo calcário, não chega até as mais profundas, resultando no crescimento radicular superficial no solo e tornando essa planta bastante sensível aos tombamentos e veranicos, que são comuns nas regiões dos cerrados. O menor crescimento das raízes nessas condições, além do problema do cálcio e aliado com a toxidez de alumínio, ocupam também um lugar de destaque. Para a correção desses problemas, o uso do gesso parece atualmente a prática mais indicada. O cálcio também ele é indispensável para a germinação do grão de pólen e para o crescimento do tubo polínico, o que pode ser devido ao seu papel na síntese da parede celular ou ao funcionamento do plasmalema. Na fixação biológica do nitrogênio por leguminosas, a anulação das raízes necessita mais de cálcio que a própria planta.
Uma vez formados os nódulos, o processo de fixação e o crescimento da planta ocorrem normalmente em concentrações relativamente baixas do elemento. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo sobre o cálcio. Não se esqueçam de curtir, ativar os sininhos e nos seguir nas nossas redes sociais para não perder nada.